Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para a resolução das questões que envolvem matemática na prova da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Vem comigo para a questão 27, né? Então ele dá o texto, está aqui do lado, acompanha comigo. Foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população é entendido como percentual de indivíduos da população que recebe essa notícia por unidade de tempo. Então a questão 27 ele fala o seguinte: então um percentual que recebe a notícia, eu vou chamar de R, né? Esse percentual é diretamente proporcional. Você coloca uma constante K, beleza? Diretamente proporcional ao percentual dos indivíduos que conhecem a notícia. Eu vou botar um C de conhecem, beleza? Multiplicado pelo percentual de indivíduos que ainda não conhecem nesse instante. Então, eu multiplico pela quantidade que não conhece. Lógico que o percentual das pessoas que conhece mais o percentual das pessoas que não conhecem, a soma tem que dar 100%. Ou seja, ou você conhece uma notícia ou você não conhece. E o espalhamento é quando o que conhece espalha a notícia para o que não conhece. Então, essa fórmula eu posso escrever como K, que multiplica o percentual das pessoas que conhecem, vezes 1, que é 100%. Se eu isolar o que não conhece, vai para lá o C. Então, fica 1 menos C. 1 menos o pessoal que conhece. Beleza? Então, essa é a fórmula. Ele fala que a constante K de proporcionalidade depende, entre outros fatores, do impacto da notícia e tal. Tendo como base essas informações, considerando que para essa notícia K igual a 1, julgue os seguintes itens. Então ele está falando que K igual a 1. Se ele está seguindo que K igual a 1, então a nossa fórmula vai ficar R igual a 1, né? Então vai ficar C vezes 1C menos C vezes C, C ao quadrado. Então é o percentual de quem conhece menos quem conhece ao quadrado. Esse é o que a gente fala do espalhamento da notícia. Aí vamos para a questão 27. Na questão 27 eu falo assim: de acordo com a modelagem, é possível em determinado instante o espalhamento seja superior a 50%? Então ele quer saber se isso aqui tem como ser superior a 50%. Né? Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Como se fosse uma função do segundo grau. Então, digamos, convertendo para a matemática básica, é como se fosse x menos x ao quadrado, certo? Essa equação também pode ser escrita como x que multiplica 1 menos x, certo? Se você encontrar as raízes dessa equação do segundo grau, você vai ter x igual a zero ou 1 menos x igual a zero, que vai dar que x igual a 1, certo? Ou seja, ou ninguém, o X que é o que conhece, ou ninguém conhece, ou todo mundo conhece. Isso basicamente já dá uma ideia, né, da resposta, porque eu tenho aqui, ó, um gráfico, ele é com concavidade voltada para baixo, aqui é o zero, aqui é o 1, certo? Percentual dos que conhece, 0 a 100%, e exatamente quando 50% deles souberem, olha o que vai acontecer, que aí o 50% é no meio, ok? Se eu substituir o meio na função, eu vou ter a altura aqui, ó. Essa altura vai gerar o resultado de quem está recebendo a notícia. Então, eu estou analisando o gráfico. Se eu substituir aqui, eu vou ter o seguinte cálculo: 1 menos um meio, perdão, no lugar do x eu coloco meio aqui, para saber qual o ponto máximo, né, da minha parábola. Menos um meio ao quadrado, digamos assim, certo? E aí eu vou ter meio menos um quarto, ok? Multiplicando essa fração por 2, para ela ficar com o denominador igual, eu vou ter 2 quartos menos 1 quarto, ok? Então, 2 quartos menos 1 quarto vai dar exatamente 1 quarto. 1 quarto é 25%, ou seja, o máximo que eu consigo é 25%. Então, a gente descobre que a questão 27 é resultado errado. Beleza? Beleza. Continuando, vamos lá. 28. A 28 fala o seguinte. A 28 fala:
Se em um determinado instante 30% da população conhece, então o meu C eu vou chamar de 30%, beleza? Se 30% conhece, então o espalhamento seria superior a 20%. Então o R, que é o espalhamento, recebimento da notícia, seria maior que 20%. Será que isso acontece? Vamos verificar. Ué, basta substituir R igual a 30%, né, menos o que conhece ao quadrado, 30% ao quadrado. Olha que interessante. Antes da potência 30% é aqui, ó, corta o zero, 3 ao quadrado, 9. 10 ao quadrado, 100. Isso aqui é a mesma coisa que 30%. Isso aqui é a mesma coisa que 9%. 30 menos 9 dá exatamente 21%. Exatamente, ó. É maior? É. Então a gente descobre o quê? Que a questão 28 é de resposta certa. Beleza? Beleza, prosseguindo. 29. A questão 29 fala, se em um determinado instante o espalhamento é de 16, então agora ele está me dando o R, que é o espalhamento. Ele está me dando 16% como espalhamento. Se o espalhamento é 16%, né? Então, nesse instante, mais de 75% ainda desconhece a notícia. Então, ele quer saber se vai dar isso que vai associar com 75%, né? Beleza, ou seja, na verdade mais de, né? Então, mais de 75% desconhece a notícia. Vamos aos cálculos. Coloco 16 do lado de cá, beleza? Coloco S e OS, coloco C menos C ao quadrado. Beleza? Então eu tenho essa situação aí. Lógico, né? Aqui 16%, né? Para tirar esse 100 daqui, eu multiplico ela toda por 100. Então eu vou ter 16 antes da igualdade. Vou ter 100C. Estou multiplicando tudo por C, por 100. E aqui é menos 100C ao quadrado. Virou uma equação do segundo grau. Pensa que isso aqui é um x, pensa que isso aqui é um x, isso aqui é um x. Joga o cara para cá e encontra as duas raízes que eu vou poupar esse tempo. Tente fazer aí. Você vai encontrar um C1 e um C2. O interessante é, você vai encontrar um C que é 80, que significa 80%. Porém, olha que interessante, você vai encontrar um C que é 20. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se eu tenho 20% que conhece, eu posso ter 80% que não conhece. Então bate. Só que se eu tiver 80% que conhece, eu vou ter exatamente 20% que não conhece. Então nem sempre isso é válido, né? Então eu tenho que dizer que a questão 29 é uma questão errada. Beleza? Beleza. Continuando, última questão, questão 30. Beleza? Questão 30 fala o quê? O espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto for maior o número de pessoas. Ele está querendo dizer que sempre cresce. Claro que ela é falsa. Eu mostrei para vocês no caso anterior, né? Se eu tenho que 80% conhece, ou seja, é um percentual alto, eu percebi que o R é exatamente 16%. Só que esse 16% pode acontecer em outro caso, quando o valor é exatamente bem menor, né? Se o conhecimento for de 20%, o espalhamento, que eu denominei como R, também vai ser 16%. Ou seja, é exatamente o que a questão anterior propôs. Ou seja, não é linear. Quanto mais gente conhece, né? Quanto mais gente conhece, maior é o espalhamento. Isso aí depende muito. Então, a gente finaliza aí a questão aí do espalhamento da notícia. Acompanhe o próximo vídeo, link na descrição abaixo da resolução das alternativas das questões 31 e 32. Um abraço, deixe seu like por enquanto, né? Bons estudos aí, forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.